OpinaCast. Estamos aqui num episódio do OpinaCast, que é o podcast onde o que mais importa é a opinião. A sua opinião nos comentários, a opinião do convidado aqui do meu lado, a opinião de Paulo e também a minha opinião. Hoje, Paulo, a gente vai conversar com uma pessoa bem interessante que eu garanto, se ela não sabe o caminho direito de se tornar político, eu que não sei. Aí é que é mais difícil encontrar ainda, né? Eu deveria fazer um curso, porque hoje em dia está muito famoso aqueles cursos online, como se tornar jogador de futebol. Ele, se fosse para fazer, ganharia. Vai muito tirar bem. de letra. Ué, sabe todos os caminhos para se tornar um vereador. Estamos aqui com Leonardo Chaves. Pois é, Leonardo, seja bem-vindo, um prazer, uma alegria, uma honra ter conosco aqui no OpinaCast. Você não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de deixar uma mensagem também, né? A sua saudação, a sua pergunta. Semana passada a gente teve aqui com a Lucimeri Passos, um pouco antes com o vereador novato, né, que era o Felipe, e hoje aí trazendo alguém com bagagem, com experiência, não só de vida, mas também de mandato, para compartilhar conosco. Seja bem-vindo. Um bom dia a todos, a Paulo, Nailson, a Peterson e Ingresson Alain. É o Patrick. Peterson. Patrick. Tá indo. Tá de boa. Tá caminhando. E aos ouvintes da OpinaCast. É um prazer enorme estar aqui nessa manhã de segunda-feira para poder conversar com vocês sobre os problemas de Caruaru, da nossa região e do Brasil, não é, quem sabe. Mas estamos aqui à disposição e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Pois é. Pode começar? A minha primeira pergunta é: qual a principal característica que o povo gosta em um político? Porque você que já teve várias campanhas, qual foi a característica que você acha que mais se destacou em você? Veja bem, há um hábito do político. Primeiro porque eu comecei na Câmara. Eu comecei na Câmara em 1963 e fui na Câmara, até para ir para a Câmara eu fui por acaso. Porque eu trabalhava na loja de um ex-vereador, e vereador à época, Aristide Vera de Souza, e fui lá para tirar as férias de um funcionário. Quando cheguei lá, era para passar 30 dias. Terminados os 30 dias, o funcionário voltou das férias, era para eu ter voltado para a loja. E a diretora do expediente, na época, dona Arlenda Limeira, ela disse: senhor Aristides, olha, leve os preguiçosos daqui todinho, agora Leonardo não sai mais daqui. Ele deu certo, ele é trabalhador, ele está cumprindo o dever dele, e a Câmara precisa dele, naquela época. Essa missão que eu recebi, desses 30 dias que passei na Câmara, foi para varrer a Câmara, lavar os banheiros e entregar a correspondência em uma bicicleta. A partir daí, eu comecei a trabalhar na Câmara. 7 anos depois, eu já era detentor do maior cargo da Câmara. Posteriormente, eu fui emprestado à Prefeitura, fui emprestado ao cartório eleitoral. Depois eu tenho um fato do cartório eleitoral que contribuiu muito para a eleição de Anastácio Rodrigues. E, a partir daí, eu estava como chefe de gabinete do secretário de Finanças de Caruaru. Era Edson Barros Pereira, filho de seu João Neto, da coletoria. Quando eu cheguei na época, em 72, logo no pós-ditadura, né, ainda estava vivenciando o processo de ditadura militar, o MDB só tinha 2 partidos, MDB e Arena. O MDB era composto, ele aglutinava várias tendências ideológicas dentro dele. Na Arena era só uma, aqueles que defendiam a ditadura militar. Então eu optei pelo MDB, me inscrevi no MDB, porque eles me pediram para que eu fosse candidato a vereador. Inicialmente eu digo, eu não sou doido,
Eu nem tenho voto, nem tenho dinheiro. Aí disse, não, mas a gente não acha que você vai se eleger. Você vai ser candidato só para ajudar o partido. Se você conseguir 200 votos, você já cumpriu sua missão. Eu digo, bom, se é para isso, eu vou me inscrever. Eu não fui para a zona rural pedir voto, fui para canto nenhum pedir voto. A única ação que eu tinha era subir no palanque no dia da eleição. Eles apresentavam meu nome, vou apresentar o candidato a vereador Leonardo Chaves, de número 2210. Eu assinava para o povo, descia e eu mesmo é quem ia distribuir meus santinhos no começo. Quando abriu as urnas, eu tive 859 votos. Não é? E tenho conhecimento, eu não considero a eleição perdida. Primeiro, porque eu fui só para ajudar. E segundo, porque naquele tempo se elegia vereador nos mapas. E uma pessoa lá dentro que trabalhou na Justiça Eleitoral disse que me tiraram mais de 300 votos. Eu só precisava de mais 30 para me eleger. Então me tiraram uma eleição, não é? Nos mapas que eles sempre... Era um hábito que em Caruaru sempre fazia isso. Em Caruaru não, no Brasil inteiro. Então eu fui candidato. A partir daí eu continuei como chefe de gabinete do secretário de Finanças. E um dia eu estava lá, aí estavam atrás de candidato a vereador. Aí olharam para mim, só um candidato bom, Leonardo. Aí foi quando aconteceu isso. Candidato bom, que é justamente essa questão de puxar voto, né? Puxar voto. Aconteceu isso. Então, posteriormente, eu terminei meu curso de odontologia em 74. Vocês são jovens, não sei se vocês se lembram, mas a história mostra isso. Tinha um projeto Rondon. Era um intercâmbio que existia entre Sul, Sudeste, né, nas regiões do Brasil. Então, vieram várias pessoas do Sul e do Sudeste para cá, a nossa região, e do Nordeste. Eu fui para uma cidade chamada Anita Garibaldi, em Santa Catarina. Cheguei lá, só tinha um dentista que ele vinha de Lages, era como sair daqui para Serra Talhada. O dentista vinha uma vez por semana. Eu comecei a fazer um trabalho lá e fiz um trabalho bom. E o dentista já era de muita idade. E ele disse, olha, se você resolver, o povo está gostando demais de você aqui. Se você resolver vir para cá, eu entrego todos os empregos, prefeitura, do INSS, tudo. Do Estado, tudo para você. E você vai ficar como um dentista aqui da cidade. Só tinha um charlatão. E eu fiquei mais famoso ainda porque o charlatão ali tem umas erradas na boca de uma pessoa lábio leporino, e essa pessoa chegou se esvaindo em sangue lá no consultório, e eu fiz uma cirurgia, uma mini cirurgia, consertei tudinho direitinho, aí a fama minha ainda aumentou mais. Aí, resultado, eu aceitei o convite e vim para cá. Eu cheguei aqui, continuei meu trabalho e preparando minha documentação para voltar para a Anita Garibaldi. E seu João, prefeito, avô de Raquel, João Lira Filho, ele já ia com um ano e pouco, já com o terceiro secretário de Finanças. A situação da prefeitura, a prefeitura estava com 2 meses de salário atrasado de funcionário, com uma estante grande, cheia de recibos empenhados, sem ter dinheiro para pagar, e ele sem poder trabalhar. Aí um vereador de saudosa memória, Vanderlei Francisco de Oliveira, estava conversando com o seu João, disse que você não vota Leonardo, ele sabe mais do que o economista que vem de Recife 2 vezes por semana aqui. Aí São João disse, manda chamar ele. Aí mandou me chamar, me convidou para assumir a secretaria, eu disse que não queria. Eu disse, seu João, o senhor ganha 5 mil cruzeiros aqui como prefeito. Eu ganho 3, vou ganhar 3 como secretário. Só de emprego eu vou ganhar 15 lá em Santa Catarina. Fora o particular, que eu vou ficar numa cidade sozinho como dentista. Aí ele disse, quanto tempo você tem para voltar para lá? Eu digo, eu tinha 60 dias, hoje eu só tenho 45. 15 já se foram. Então ele disse, assuma por 30 dias. Eu digo, se o senhor me der carta branca para eu fazer ao meu modo as transformações que a secretaria precisa, eu assumo. Ele disse, está combinado. Depois da manhã, amanhã eu demito o secretário, depois da manhã você assume. E assim ocorreu. A princípio para ser provisório, né? Provisório, por 30 dias. Com 25 dias, eu paguei
todos os fornecedores. Eu paguei os 2 meses atrasados de servidores. Ele estava com dinheiro em banco e em caixa para trabalhar. Eu criei o portal da transparência naquela época. Eu criei um boletim informativo. Que todos os dias, nas 3 emissoras de rádio de Caruaru, na época que existia, eu divulgava o boletim, o balanço financeiro da Secretaria de Finanças. Quanto tinha em caixa, quanto tinha em banco, quanto foi gasto. Todo dia saía isso na rádio. Então, com 28 dias, eu fui lá e disse: seu João, está terminando o prazo. O senhor já arrumou o secretário? Ele disse: já. Eu digo: manda ele falar comigo, que eu já programei o pagamento do mês, está tudo certinho, para poder eu passar o serviço para ele. Ele disse: eu estou conversando com ele. Como é a história? Ele disse: você não sai daqui. Ele disse: olha, lhe tomaram a eleição em 72, quando eu fui candidato, todo mundo está sabendo disso. Você foi eleito, agora tomaram a sua eleição. Então, você é meu candidato a vereador daqui a 2 anos. Em 76, aliás. Era, 74. Em 76 você será meu candidato a vereador. Mas eu não quero. Então, bom, eu fui para casa, pensei. Eu morava com meus pais, minha mãe pediu: graças a Deus você não vai, fica aqui e tal. Graças a Deus eu fiquei. Sou vereador até hoje. Quer dizer, o senhor João Lira Filho, ele mudou a minha vida profissional. Não é? A partir daí, eu comecei a desenvolver o trabalho na secretaria e eu comecei a ser um super secretário. Da seguinte forma: eu ia para a zona rural, todo final de semana, procurava ver o que era que estava faltando, ponte que precisava ser feita, as coisas, o serviço que seria feito, e trazia para ele. Na segunda-feira eu conversava com ele. Veja a resposta, né? Da pergunta inicial, a imagem do político, como isso foi construído e chegou nisso, né? É justamente o que eu queria chegar até. Eu fiz uma rodeio muito grande, mas vou chegar. Então, eu via a necessidade do povo na zona rural, eu via a necessidade do povo na periferia da cidade e levava para o prefeito. Quando eu levava os pleitos para ser feito, ele dizia: tem condição? Eu digo: já analisei, tem condição de fazer isso, isso aqui. Ele disse: então manda fazer. Então, eu chamava o secretário de obras, naquela que não tinha tanta exigência de licitação, essas coisas todas, eu digo: vamos fazer tal obra. Eu sei que todo domingo, a partir daí, todo domingo a gente fazia a inauguração de um pontilhão, de uma escola que estava caindo, que a gente reconstruía, de uma escola nova, na cidade e na zona rural, na periferia da cidade. Então nós começamos a fazer esse trabalho e eu tive essa aproximação com o homem do campo. Por que mais com o homem do campo? Porque era o mais desassistido e com as pessoas da periferia. A partir daí, eu tive essa identificação com as pessoas mais necessitadas, as pessoas mais pobres, as pessoas que mais precisavam, tanto na periferia da cidade como da zona rural. Então, eu comecei com essa identificação muito grande que tenho até hoje. Eu visito constantemente a zona rural, eu visito a periferia da cidade, eu converso com as pessoas ligam para mim, eu ajudo as pessoas naquilo que posso. Então, essa identificação eu trago comigo desde 1976. Aliás, antes, né, de 74, porque eu, como secretário, eu já fazia esse trabalho. A questão, na sua visão, você já viu vários mandatos de vários prefeitos. Qual foi o que acumulou mais transformação para Caruaru? Que teve mais transformação assim de infraestrutura, de crescimento mesmo, que cresceu a cidade? Veja bem, eu acho que todos eles contribuíram para o engrandecimento da cidade, não é? Eu trabalhei com o Drayton, que foi um desastre, né, administrativamente. Eu trabalhei com Anastácio como secretário, como oficial de gabinete, né, mas não como vereador. Eu trabalhei com João Lira Neto, com Zé Queiroz, com Tony Gel, não é? Todos contribuíram. Agora, eu disse na época que Zé Queiroz foi o prefeito das grandes transformações de Caruaru. Zé Queiroz pegou a cidade com becos e construiu ruas, avenidas. Desapropriou muitas casas em Caruaru. Não é? A gente tem um exemplo ali no bairro São Francisco, como ele fez aquelas 2 vias, só existia uma, de ida e volta. Não é? Aquela outra que ele fez lá no Caiucá, não é?
A ponte Irmã Jerônima, que muitas vezes alguns carros desceram de rio abaixo, pessoas e carros, e ele fez uma desapropriação muito grande ali e fez aquela ponte Irmã Jerônima, que é uma ponte excelente, não é, para o que nós tínhamos antes. Então nós temos várias obras em Caruaru, o canal dos Mocóis, foi emendas que ele conseguiu com o Vônia, ele teve também sempre a ajuda de Vônia. Então, Zé Queiroz, eu denominei na época como o prefeito todos contribuíram, mas Zé Queiroz como o prefeito das grandes transformações que foram realizadas em Caruaru. Naquele período, né, eu não sei se 10, 15, 20 anos atrás, existia uma inquietação muito grande na população que vivia na cidade, que era o medo em relação ao crescimento, né? Caruaru está crescendo muito, é uma cidade polo de desenvolvimento e que fica numa região geograficamente assim muito estratégica, e a cidade não tem mais para onde crescer. Então, mesmo que passasse a existir edifícios, né, crescimento vertical, estacionamento, até para estacionamento vertical, mas a cidade não tinha mais para onde crescer e ficava esse sufoco lá com a feira, com tudo. Por isso também, né, que esses alargamentos de rua, as avenidas, a construção de pontes ligando um bairro a outro, trouxe essa perspectiva, né, de mudança mesmo na prática para a vida das pessoas. Essa questão das obras, com o tempo, facilitou ou dificultou a questão de ter muita burocracia nas questões das licitações, na sua opinião? Veja bem, a burocracia ela tem prejudicado demais o andamento das obras no Brasil. Muitas vezes, se faz uma licitação, e quando se faz a licitação, quem ganha a licitação? Quem oferece o menor preço. E nem sempre o menor preço é o melhor serviço. E nem sempre as firmas que ganham as licitações têm competência, têm capacidade para construir. Vou dar um exemplo agora da Avenida Brasil. A firma que ganhou a licitação iniciou e não teve como continuar tocando a obra. Então, veja um atraso. Aí vai ter que fazer uma nova licitação ou se convidar a segunda firma, ver se essa segunda firma que tirou em segundo lugar, ela também tem capacidade de tocar a obra. Então, são essas coisas que atrapalham. Eu sei que o questionamento é porque existe uma cultura no país, desde o tempo do descobrimento desse país, que é uma cultura de roubalheira, não é? Os portugueses começaram a levar o ouro do Brasil, roubar as coisas do Brasil. Então, desde esse tempo que existe essa cultura de roubalheira no país. Então, quando se faz essas leis de licitação, é para poder evitar essa roubalheira. É para poder se prevenir contra a roubalheira. E essa prevenção, através dessas leis, através dessa burocracia, ela dificulta o andamento das obras, ela prejudica o andamento das obras. Nós ontem ainda vimos lá uma entrevista dos canais da Band, eu não sei lhe dizer exatamente, mas o número que o Tribunal de Contas da União detectou de obras federais paralisadas nesse país. Umas por falta de dinheiro e outras emperradas pela burocracia. Tem alguns fatos pitorescos, como foi o caso da transposição do Rio São Francisco. Teve um padre que atrasou a obra não sei quanto tempo. Né? Fez greve de fome, porque ia acabar com a água do São Francisco e tal. Quer dizer, ainda tem esses fatos pitorescos, né? Que coisa. Mas, na maioria das vezes, mas eu lhe digo sinceramente, evitar o roubo é difícil. Vou lhe dar um exemplo. Digamos que vai fazer uma licitação para a obra A ou B. Tem uma para A, para B. Aí na A, 3 firmas elas combinam. E isso não tem nada a ver com o governo, seja ele estadual ou federal. Mas as firmas se combinam fora. Só olha, quem vai oferecer o menor preço é você. Aí a firma A oferece o menor preço. Quando na outra licitação, quem oferece o menor preço é a firma B. Na terceira licitação, quem oferece o menor preço é a firma C. Então elas combinam para ganhar as licitações. Não é?
Por mais que você tenha precaução, por mais que você tenha cuidado, nunca evita que haja, às vezes, fraude nesse sentido. Porque o brasileiro ele é muito... muitos deles são adeptos da lei de gesto, né? De levar vantagem em tudo. Então, isso tem tido um atraso muito grande. E mostra o grande número de obras paralisadas por problema de licitação, no país inteiro, né? A nível estadual e a nível municipal. E na questão, o quanto influencia o governador na questão de trazer recurso para a cidade? Olha, desculpa. Nós tivemos um problema aqui, sério, em Caruaru. Por conta já dessa desarmonia, né? Que eu creio que o senhor vai falar que é em relação à gestão anterior. Ou a essa, né? Que a gente ainda está. Exatamente. O governador Paulo Câmara tinha um problema pessoal com Raquel e quem pagou, como disse, quem pagou o pato foi a cidade de Caruaru. Atrasou, não mandava dinheiro para o SAMU, não mandava nem as verbas determinadas pelo Estado. Então, ele, por um problema pessoal com a prefeita na época, ele prejudicou demais Caruaru. Então tem um problema pessoal, tem um problema político, não é? Às vezes não vai ajudar aquele prefeito porque ele é adversário. Isso é uma coisa que já devia ter acabado há muito tempo no nosso país. Ok. Você está acompanhando, né, mais uma edição do OpinaCast, hoje com Leonardo Chaves. Só dando uma passadinha aqui, ele já falou, desde 76, né, quando ele conseguiu ser eleito vereador até hoje, são aí 45 anos, né, de mandato, sendo nesse tempo todo 7 vezes presidente da Câmara, então tem experiência também na liderança, e 2 vezes como secretário. Inclusive agora, atualmente, é o 12º mandato consecutivo, né, como vereador, e ele está como primeiro secretário da mesa. Agora veja, a gente está num período a gente falou sobre política, vai voltar para a política daqui a pouco, a gente está vivendo o período ainda da Copa do Mundo, né, estamos aí no finalzinho do mês de novembro, mas a Copa rolando, e ele, além de dentista e da formação também no campo do direito, ele também é atleta, também foi jogador, tem essa experiência, inclusive uma passagem pelo Central, não é isso? Jogou em qual posição? Eu jogava no tempo que tinha ponteiro, né? E eu tinha uma vantagem muito grande, que isso depende muito da formação da pessoa, né? Eu, por ser um atleta de baixa estatura, eu corria muito. Mas corria muito. Eu fui nas Olimpíadas de Caruaru, pelo Colégio 7 de Setembro. Teve um ano que eu fui campeão de futsal. Na época a gente chamava futebol de salão, né? Fui campeão de futebol de campo. Eu estava pelo Colégio 7 de Setembro, fui contra o Colégio Diocesano, nós ganhamos. E fui campeão de velocidade e resistência durante 2 anos. Não é? Então eu tinha muita velocidade. E eu comecei a jogar no Juvenil do Central. Eu comecei a jogar no campo do Mulungu. O campo do Mulungu é hoje onde é aquela maçonaria ali do bairro Indianópolis. Ali pertinho daquele famigerado albergue, né? Uhum. Aí ali tinha um campo que a gente chamava ali, eu morava ali, eu nasci e me criei ali, às margens do Rio Ipujuca, ali na rua Luiz de Carvalho, ali, depois passei para Afonso Pena, e a gente jogava ali. E um amigo meu, Braga Sá, hoje vive em Recife, Braga, viu jogando lá e avisou lá no pessoal do Central e vieram buscar. Eu fui. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, o treinador, ele disse, qual é a posição que você joga? Eu digo, de ponteiro direito. Ele fez uma careta, quase mandava eu ir embora. Aí eu senti, eu digo, o que foi que houve? Ele já tem 4 aqui, vocês são 5. Aí, no primeiro treino, ele me colocou de lateral direito. No time reserva, viu? Do lateral direito, eu de lateral direito, eu fiz no time titular 3 gols.
Ou seja, ela, além de correr muito, era goleador também. Fiz 3 gols. Aí, quando terminou o treino, ele disse, domingo tem jogo, aqui mesmo no Central, você vem mais cedo para jogar no time do Esfriaçol, que era no time reserva. E eu fui. Aí joguei o primeiro tempo no Esfriaçol de ponta direita. Fiz mais 3 no primeiro tempo. Quando terminou o primeiro tempo, ele disse, pode tomar banho. Eu digo, acho que não gostou de mim, não. Aí, quando terminei de tomar banho, ele disse, mas não vai embora, viu? Isso, o primeiro jogo. Primeiro jogo. Aí eu fui, entrei, troquei de roupa, tomei banho, aí ele me deu um terno do time titular. Você vai ficar no banco de reserva. Aí jogou um tempo, aí quando foi no segundo tempo ele me colocou. Eu fiz mais 3. Os caras que jogaram de ponta direita, uns foram jogar no meio de campo, outros foram jogar, outros desistiram, e eu segurei e fiquei. Só que o expediente da Câmara na época era tarde. Aí o expediente passou para de manhã. Quando passou para de manhã, aí eu comecei a ter dificuldade de treinar. Com os treinos, né? Com os treinos. Aí faltava treino, mesmo assim ele me botava. E chegava atrasado da Câmara. Aí comecei a ter esse conflito. Aí eu digo, sabe uma coisa? Lá no Central eu não ganhei nem um centavo. E aqui eu tenho meu salário. Aí deixei o Central, o Juvenil Central. Aí fui jogar no Centro Esportivo Rosarense, que era daquela região minha. Eu devo ter jogado no Rosarense uns 12 anos. Durante 12 anos que eu joguei no Rosarense, eu nunca sentei no banco. Não é? Aí depois, mas aí paralelamente, tinha um time de Niba que me chamava para jogar no sábado, eu jogava no sábado, no Dino. Só na Rua Preta eu joguei no Náutico Ipujuca, que era o Náutico de Geleia. Eu joguei no Unísio da Vila de João das Neves. Eu joguei no Vasco de Deda. Joguei no Arsenal ali do Santa Rosa. Era a Liga Amadora, eu acho que chamava, né? Esses times do... Esses times eram tudo de Liga Amadora. Agora, o Rosarense disputava a primeira divisão do campeonato. Era semi-profissional. A gente concentrava em tudo. Aí quando o Rosarense acabou, eu ainda joguei 2 anos no Independente, que era lá da Rua Preta. A partir daí, me chamaram para jogar no outros times, eu digo, quero mais não. Aí fui jogar no Gordial. Gordial era na Rua Preta, no Campo Vera Cruz, ainda hoje todo domingo tem. Mas o Gordial a gente ia para as farras, para coisa, depois que chegava de madrugada ia para lá. Aí esse negócio sem compromisso, ainda joguei muitos anos no Gordial. Aí ainda joguei em alguns times, por exemplo, Sargento Zé Luiz na época, hoje é capitão. Ele disse, olha, vamos jogar em Lagoa do Ouro, que ele é daquela região de Brejão, Zé Luiz é daquela região. Aí ele fazia uma seleção aqui e levava. Aí, no que eu fui jogar lá, ele me chamou para jogar no time. Aí eu fui. A gente ganhou de 1-0. O time lá tinha ganho na semana anterior de um time profissional de Alagoas, que era de João Feijó, eu esqueci agora o nome do time lá. Aí, quando a gente chegou lá, ele levou o time com o nome de Sucata, que era ali da Rua João Condé. Aí o cara disse, a gente deu no time profissional, quanto mais numa porcaria de um sucata. A gente ganhou o jogo de 1-0. O cruzamento foi meu, eu corri pela direita, cruzei, o cara fez o gol de cabeça. Só que eu só vi depois, porque o lateral esquerdo, ele era um negão forte danado. Cobria a visão. Aí, não cobria a visão, não. Quando eu terminei de cruzar a bola, ele me jogou lá dentro do mato. É aquela coisa, né? Atropelou. Ele me jogou lá dentro do mato. Aí eu tava chamando nome com ele, quando eu olhei, aí saí capengando e fui comemorar também um gol. Então, a Rádio Cultura mesmo, toda vez que ia jogar fora, me chamava. A última vez que eu fui jogar foi contra o Maguari de Bonito. Esse pessoal do sucata é o mesmo de hoje?
Que terminou montando um barzinho e fez aquela ali turma, né? Sempre foi ali, sempre foi ali. Então, joguei assim, me chamava para jogar no canto, eu ia. Fui várias vezes para jogar fora. E o senhor teve experiência na gestão do Central também, posteriormente? Aí depois em 1999, eles destituíram um presidente do Central, que era até um delegado de polícia, demarcando, e a situação do Central era difícil, porque o Central estava com muitos débitos, atrás de jogadores. Aí fizeram uma reunião e me convidaram. Eu estava lá também. Se vai ser o presidente, tá, pai? Leonardo, é você o candidato a presidente. Você que vai resolver o problema do Central. Eu digo, rapaz, para pegar esse abacaxi aí. Ele disse, não, você vai pegar. Aí eu digo, olha, eu só aceito se estava sendo muito cotado, inclusive, recentemente, né? Não aceitou porque já não sabia que não... Não, parece que o Central vive desde 1990 os mesmos problemas. Sempre teve esses problemas? Não, agora é bem pior. Agora é bem pior. Porque na época o Central estava com 45 causas trabalhistas, não é? Uma pulsão também na justiça, com 7 meses atrasado de jogadores e funcionários, e rebaixado para a segunda divisão. Eu peguei o Central, coloquei o Central de volta na primeira divisão, foi campeão. Eu paguei todos os débitos do Central, quase todos os débitos. O Central não perdeu nenhum patrimônio. Aquele Asa Branca que agora eles perderam, na época, a gente quase perde. Eu tive que arrumar 54 mil reais, que naquele tempo era muito dinheiro, para poder pagar uma causa trabalhista, senão o Central ia perder. Mas durante os quase 4 anos que eu passei como presidente central, que eu fui eleito e reeleito, e depois renunciei, com 1 ano e 3 meses eu renunciei, segundo mandato, o Central não perdeu um patrimônio sequer. De lá para cá, já perderam várias lojas, estão perdendo, né? Se as pessoas administrassem o Central, como ele administra o patrimônio deles... O bem pessoal, né? O bem pessoal, as lojas dele, o comércio deles, não chegava a isso. Mas administram os bens dele de um jeito e do Central de outro. Então, aquela cultura de, olha, vamos rescindir o contrato do jogador fulano de tal, rescinde. Aí o jogador disse, vamos fazer um acordo? Se não tem acordo não, o Central não tem dinheiro, não, procura a justiça. Aí esse acordo que eu paguei de 54 mil reais, era um acordo de... O rapaz tinha direito a 8 mil. Quando vai para a justiça, que rola juro, correção e tal, honorários, tudo, aí passou para 54 mil. Quer dizer, é uma forma irresponsável de você administrar um bem público, não pagando os direitos dos trabalhadores e mandando ele recorrer à justiça. Isso dobra, triplica, não é? Eu me lembro que na época do Central, houve um problema sério, que colocaram um carro no bingo Central. E tudo isso caiu no meu colo. Colocaram o carro no bingo, compraram a concessionária o carro, botaram no bingo e não pagaram. A concessionária. E não pagaram. Não pagaram o carro. Então a pessoa que tirou o bingo era a pessoa de Recife. E um belo dia o cara está em casa, aí chega a polícia e o oficial de justiça com mandado de busca e apreensão do patrimônio que foi o carro. Que eu acho que foi uma coisa totalmente equivocada. Era para penalizar o Central. E não quem ganhou o bingo. Então tomaram o carro do cara. Aí o cara entrou na justiça, não é? Penalizando o Central por danos morais e materiais. Materiais, o valor do carro. E morais, 10 vezes o valor do carro. E eu tive que negociar com o cara, mostrar como eu peguei o Central, mostrar a irresponsabilidade daqueles que fizeram isso. Eu terminei convencendo o cara a comprar um carro novo e deu o carro. O Central voltou, né? Quer dizer, voltou não, tá voltando a subir aí junto com os outros clubes, mas como ele diz, independente desses resultados, a questão é a gestão, né? Que a gestão é que faz o resultado ser mais perene, uma coisa assim mais segura, mais tranquila, e está muito cedo ainda, né, para se dizer que o Central alcançou esse patamar
né, de uma gestão mais responsável, mais comprometida. É mais ou menos isso. Também eu acho que não é só no Central, mas no futebol brasileiro como todo, né? Como todo, eu acho que o dirigente devia ser penalizado pelas coisas erradas que ele faz. Porque o cara faz tudo errado, depois deixa o clube e sai ileso. Fica o pepino para quem assumir. Então, como ele já sabe disso, então eles casam e batizam, como diz no linguajar popular. E isso é no Central, é no país inteiro que eles fazem isso. Antes de voltar para a questão política, para encerrar essa parte aqui dos esportes, como é que está o seu acompanhamento na Copa do Mundo? Tem acompanhado os jogos ou não? Tendo esse seu passado como atleta, se também daí em diante permaneceu assistindo os jogos, indo a campo? Pelo menos isso, né? Veja bem. Eu gosto de futebol, eu gosto de esporte, eu acompanho. Eu acompanho diariamente o esporte. Não é? As resenhas e os jogos o Central, pela questão de coração, não é? E tem outro time no Brasil, tem 2 times para mim no Brasil. A Central, eu sou alvinegro. Santos? Em Caruaru e em São Paulo. Em São Paulo eu não torço não. É uma questão de paixão. Corinthians. É Corinthians, ó. Eu ainda chutei o Santos. Eu sou corintiano. Alvinegro, aqui e lá. Eu sou corintiano, né? Aqui em Pernambuco tem uma simpatiazinha pelo Náutico entre os 3, que todo mundo tem, né? Esporte Santa Cruz, Náutico. Eu tenho uma simpatiazinha não sou torcedor de Náutico, não. Tenho uma simpatiazinha pro Náutico porque eu joguei no Rosarense muitos anos e o Rosarense era alvirrubro. Acompanha os jogos da seleção. Acompanho os jogos da seleção, não é? Mas não consegue mais, digamos, ir a campo. Assisti o jogo ontem, né? O cara ainda é um time do centro. O goleiro, meu Deus do céu, nem se fala, né? Então, eu acompanho, vou continuar acompanhando. Estou fazendo muita fé no Brasil, sabe? Estou fazendo muita fé no Brasil. Até hoje eu não entendi. Pode chegar nas finais. Porque Tito convocou o Daniel com 39 anos de idade. Não é? Se botar um ponta esquerda com velocidade, tipo Leonardo, ele não vê a cor da bola. Isso é verdade. Não vê a cor da bola. Mas eu espero que ele já tenha maturidade suficiente, né? Porque são quase 8 anos, uma faixa de 8 anos de seleção brasileira, que ele possa ter um time competitivo, né? Porque o Brasil, ele já era para ter conquistado muitos títulos. Hoje está mais difícil, porque o futebol africano ele cresceu, o europeu nem se fala, não é? Os próprios atletas daqui, né, foram saindo para reforçar mas essas seleções. O Brasil antigamente era absoluto em tudo. Só que no tempo que o Brasil era absoluto em tudo, né, que a gente chamava o europeu de cintura dura, os caras, jogador brasileiro, eram irresponsáveis. Eu via os jogadores brasileiros se gloriar de ter fugido da concentração para tomar cachaça. Não é? Ele não tinha falta de disciplina. Se fosse mais disciplinado, mais responsável, já ia com umas 10 taças de campeão do mundo. Não é? Aquela, para mim, depois das 70, a melhor seleção do mundo foi aquela de 82, mas Tele se preocupou muito do meio de campo para cima e esqueceu da defesa. E perdeu para um time que estava caindo pelas tabelas, que era a Itália. Né? Era para ter sido campeão ali, um dos melhores times que o Brasil já formou. Verdade. Mas agora eu queria saber, você já teve experiência como prefeito. Me conta como é que surgiu essa questão, como você se tornou esse processo? Esse processo, na época, a primeira vez que eu assumi foi no governo Zé Queiroz. O vice-prefeito era Ciel, do Saudosa Memória. Porém, Ciel era pretenso candidato a deputado estadual. E como pretenso candidato a deputado estadual, já na época da desincompatibilização, ele não podia assumir a prefeitura. Se ele assumisse a prefeitura, ele não poderia ser candidato. E Zé Queiroz precisou, na época, de viajar para a França, não é? Com a comitiva do voo do Forró, para a França, e foi passar uma temporada na França, parece que 23 dias, 24, não me lembro. E eu assumi interinamente. Não é? Assumi na época de Queiroz. E no governo Tony Gel eu assumi 2 vezes, porque o candidato a vice-prefeito que se elegeu foi Roberto Liberato. E Roberto Liberato, ele
optou por permanecer na Assembleia Legislativa do Estado. Então ficou vago a vaga de vice-prefeito e por 2 vezes eu assumi interinamente a prefeitura de Caruaru. E quando assume, mais ou menos, tem o mesmo poder do prefeito, pode decidir várias coisas, ou tem que o prefeito, quando sair, deixa mais ou menos uma carta dizendo, ó, você vai fazer isso, aquilo? Não houve isso, nem com o Zé Queiroz, nem com o Tony Gel. Tony Gel, eu continuei tocando as obras, e fiz algumas coisas também que eu pretendia fazer, né, construir alguma coisa, inclusive construí em 26 dias da viagem dele, eu construí uma praça lá no Caiucá. Existia um projeto de uma praça, em 26 dias eu construí uma praça, e quando ele chegou, reassumiu as funções, eu disse a ele, amanhã nós temos uma praça que eu construí para inaugurar. Vamos lá? Ele disse, vamos. Aí fomos lá no Caiucá, e na hora da solenidade, eu pedi para ele fazer o descerramento da placa. Quando ele descerrou a placa, estava escrito lá, Praça Geraldo Rodrigues da Silva, que era o pai dele. Ele se emocionou, né? Mas foi uma homenagem que eu fiz, retribuindo a oportunidade, as 2 oportunidades que ele me deu de ser prefeito interino de Caruaru. E na questão de, por exemplo, aqui a gente é muito importante o São João. Qual foi o prefeito que mais investiu no marketing do São João que tornou ele grandioso? Ou não teve? Não, eu acho aí é muito dividido, não é? Todos os prefeitos que assumiram Caruaru, de Zé Queiroz, Tony Gel, né, Raquel, a impressão que dá é que isso foi progressivo mesmo, foi né? progressivo. Também à medida que ele foi se expandindo. O São João ele começou a crescer. Na medida que ele começou a crescer, ele foi implantado. Na medida que ele começou a crescer, então ele mesmo exigiu que os governantes investissem mais em propaganda, não é? Em tamanho. Eu ainda acho, isso é uma opinião minha, pessoal, que o São João não é mais para estar ali no Parque Luiz Gonzaga. Eu acho que é muito ruim para a vizinhança, é muito ruim para as pessoas que vêm para aqui para o São João, por falta de espaço, de estacionamento. Eu sempre disse e continuo, já fiz requerimento nesse sentido, que ali devia ser construído um grande centro administrativo para Caruaru. Se você for somar os aluguéis que a prefeitura paga, dos vários departamentos, das várias secretarias, eu acho que em 5 anos dava para construir um grande centro administrativo. E para mim o São João de Caruaru devia ser transferido para aquela ali, da Seaca para baixo. Por que aquele espaço? Primeiro que é um espaço muito grande. Segundo, aquilo é um entroncamento de BRs. Não é? Quem vem do sertão passa para lá. Quem vem da capital passa por ali. Quem vem de Maceió, de Alagoas, passa por ali. Quem vem da Paraíba passa por ali. Então, ali seria um espaço muito grande para se fazer, por exemplo, um pátio definitivo, com tudo definitivo. Você vê... E traz transtornos, inclusive, para as famílias que moram ali, não só no entorno. Você vê, eu moro na Coab 2, eu não sei qual é a sua experiência aqui. Eu moro na Coab 2 e à noite, durante a madrugada, a gente escuta o barulho de lá por conta das caixas de som ser... Quanto se gasta ali para armar e desarmar? Tem isso. Camarote, né? O palco. Se gasta uma fortuna para armar e desarmar. Então ali seria feito como faz no Rio de Janeiro, não é? A coisa definitiva. Isso teria um autódromo. Sambódromo. Sambódromo. E que durante o ano tivesse outras atividades. Durante o ano ter outras atividades. Oficinas ou... Oficina, tudo era para ter ali. E a economia do evitar o monta e desmonta. Se gasta uma fortuna. Não é? E às vezes você passava a fazer de alvenaria fixo, como houve sem ter aquela preocupação. Olha, o camarote tá cedendo, o camarote tá isso aqui. Acabava com tudo isso. Entendeu? E ali seria um grande centro administrativo. Por que ali seria um grande centro administrativo?
Porque quem fosse resolver problema na prefeitura, pagar imposto, tinha um local no centro da cidade e com muito espaço para estacionamento. E dava para resolver tudo. É. Passar pelos todos os departamentos. Tudo ali. Eu acho que o único que não podia ir para ali, que deve permanecer, é o rural. O cara tem máquina, tem espaço e já é próprio da prefeitura. A prefeitura não paga. Mas some o que a prefeitura paga mensalmente com aluguel. É uma fortuna que se paga. Teve algo que o senhor comentou no início em relação à eleição, que é a questão de tirar dos mapas, né? Essa expressão. E que a gente que acompanhou as eleições antigas via muito isso, a questão de contar os votos, voto por voto no papelzinho. Aquela eleição de João Lira, né? João Lira com Tony Gel, que tem a história do apagão e outras mais. Dá a entender, então, que o senhor compreende que esse processo das urnas eletrônicas, eles são seguros, né? Até porque, ultimamente, nessas contestações que tem havido, mesmo diante das contestações, vai lá e se prova que aquilo não tem base. Olha, a urna eletrônica foi a coisa melhor que aconteceu no serviço eleitoral. Se tivesse a urna eletrônica em 72, já tinha sido vereador em 72, quando me tiraram na primeira. Os votos no mapa. Não é? Então, veja bem, vou dar um exemplo. O que é que eles faziam? Em 68, eu fui solicitado pelo juiz eleitoral para ir trabalhar no cartório eleitoral. O juiz me deu a incumbência de formar os mesários. Eu disse ao juiz, eu digo, olha, é um negócio muito sério. É um negócio muito difícil, doutor. Eu disse, por quê? Eu digo, há uma cultura aqui de se fazer, de se receber no cartório eleitoral, relação de vereadores, composta por vereadores e cabos eleitorais e pessoal da majoritária. O pessoal da direita faz isso. Eles trazem os mesários já tudo pronto. São mesários viciados. Já vem com essa orientação, né? Conduzir de forma errada as eleições. Na zona rural, por exemplo, quando as urnas chegavam à noite, em determinada localidade, o candidato a vereador, ou vereador, ou cabo eleitoral da majoritária, ia na casa dos mesários, dos presidentes das mesas. Me dê 20 cédulas de cada urna, já assinado. Aí levava aquelas 20, entregava ao eleitor, o eleitor já ia com a cédula votada. Leve essa e traga outra. Você vai na cabine e deposita essa. E a outra que ele entrega na mão, você dobra, bota no bolso e traz. A mulher bota no seio e traga. Era assim que eles faziam. Teve aqui uma história de Gonçalo Ferreira que foi não sei quanto a 0. Não houve voto da oposição, só da situação. Isso chamou a atenção em todo o país. Então havia esse vício. Aí, quando eu comecei a fazer os mesários, começaram a chegar as listas dos mesários. Aí eu disse ao juiz, eu digo aqui, olha, que eu lhe falei. Ele disse, despreze isso aqui e faça correto. Aí foi que eu fiz. Eu começava a ver as fichas de cada urna, das pessoas. Aí, fulano de tal, Paulo Nailson, estudante universitário. Pronto, vai ser o presidente da urna lá do Joá. Aí, assim sucessivamente. Mudou os critérios? Mudei, botei os estudantes, os universitários, e tirei, porque a gente podia botar numa urna, não estava noutra. Independente. Ele votava na cidade, mas eu botei para trabalhar na zona rural. Aí o cara, ele votava em separado lá, mas votava. Então, eu modifiquei isso. Se eu não tivesse feito isso, Anastácio não tinha sido prefeito de Caruaru.
com certeza não teria. Da mesma forma, em 76, o então candidato da direita, ele colocou 3 mil fiscais. Aí o fiscal foi trabalhar em urna diferente de onde ele votava, já foi de propósito, votava na urna onde ele estava trabalhando. Ele estava lá trabalhando, ele saía de lá, um momento, ia na urna de origem dele, votava. Aí voltava para a urna onde ele estava trabalhando e voltava em separado. Ou seja, votou 2 vezes. 3 mil pessoas dá 6 mil votos. Foi aí que Zé Queiroz perdeu a eleição, em 75. Eita. Eu acho que a gente podia chegar agora para dar... Então a urna eletrônica veio para acabar essa imoralidade política eleitoral que existia no Brasil. A gente podia agora tentar, né, porque eu sei que vai ser difícil até para ele, que tem domínio sobre isso, era dar um destaque naquilo que o senhor considera, embora que algumas coisas o senhor já falou relativo ao passado, das principais obras, os principais requerimentos atendidos, alguns projetos de leis que já foram sancionados, inclusive alguns mais recentes, né, que poderiam ser destacados para o público que está acompanhando. Pronto, eu tenho solicitado muito, não é? Eu me orgulho de dizer que eu fui, no passado, fui o vereador que lutei para que fosse implantado na Zona Rural do Caruaru o primeiro grau maior. Porque as pessoas da Zona Rural faziam o seguinte, eles estudavam até a 4ª série. O pai que tinha condições, esses alunos vinham estudar na cidade e pagar transporte para eles estudar na cidade. Mas a maioria parava de estudar na 4ª série, porque não tinha condição, só tinha até a 4ª série na Zona Rural. Então eu fui, no governo Zé Queiroz, briguei, lutei, não é? Havia uma dificuldade de mandar professores, mas terminou, foi implantando num distrito, no outro, depois em todos os distritos. Mas eu tive essa ideia e para mim foi maravilhoso. Né? E outras coisas que a gente tem, construção agora no governo daquela mesma, consegui a construção do colégio de Serra Velha. Que não é nem reforma, né? Na realidade ali foi total. Ela derrubou e fez outro, com quadra, com tudo, não é? Eu consegui a primeira creche da Zona Rural do Caruaru, eu consegui no Rafael. Hoje a gente já foi ampliada e vai ser construída uma nova, porque a de lá hoje é suficiente. Eu acho que para a semana, eu estou esperando só o pedido do prefeito, para inaugurar uma praça, que é a única área de lazer que vai ter, que tem agora em Terra Vermelha. Não é? Ele já vai anunciar também uma luta minha antiga para reconstruir a unidade de saúde de Terra Vermelha. Não é? Ele está construindo ali, entre o Padre Inácio Vila Kennedy, uma grande área de lazer. Não é? Eu sempre pedi, tem requerimento, pedindo que fosse construída uma grande área de lazer naquela região. E ele me deu até o privilégio de colocar o nome do pai dele, José Pinheiro dos Santos Filho, por eu ter sido amigo e companheiro de Câmara do pai dele e do tio dele, Baco Moura, durante muito tempo. A gente está indo para a reta final já e a gente gostaria de ter uma avaliação sua, já que citou aí sobre o prefeito, né, de como está essa gestão de Rodrigo Pinheiro e até mesmo uma certa perspectiva, né, para esses últimos 2 anos. Em seguida, a gente vai pedir também a sua avaliação como a governadora, né, a nova que vai assumir a partir de janeiro, quais são suas expectativas em relação a essa gestão dela. E, por último, o retorno, né, da gestão do presidente Lula. Veja bem, o Rodrigo Pinheiro, ele está dando uma aula de democracia em Caruaru, de boa convivência. Eu acho que o estágio dele como vice-prefeito fez bem. Ele acompanhou a prefeita durante muito tempo, né, conviveu. Ele era um vice presente na prefeitura e no acompanhamento de obras e de todas as coisas da prefeitura.
Então ele está com um bom desempenho. Rodrigo Pinheiro, ele tem atendido todos indistintamente, não é? Eu acredito que ele vai continuar esse trabalho que ele está fazendo, correndo atrás de recursos, porque Caruaru é uma cidade que ela cresce assustadoramente. Só para que vocês tenham uma ideia, né? Caruaru, quando completou 100 anos, tem 110 mil habitantes. Aí, nesses 65 anos para cá, Caruaru está triplicando o número de habitantes, não é? Ela é uma cidade pela sua posição geográfica, pelo seu comércio, porque Caruaru é polo de comércio, de médico, polo de várias coisas. Pelo centro cultural, não é? Então Caruaru tem crescido assustadoramente. Ela se impõe a esse crescimento. Porém, a sua renda própria, a sua arrecadação, os seus recursos não acompanham esse crescimento populacional. Então a população cresce de forma gigante, gritante, e os recursos não. Caruaru, agora que ultrapassou 1 bilhão de orçamento, de perspectiva, de previsão orçamentária, vai para 1 milhão e 600, né, Jorge? 1 milhão e 600. Então, uma cidade do porte de Caruaru, do tamanho de Caruaru, no sul e no sudeste, deve ter um orçamento de 4, 5 bilhões. Não é? Essa é a diferença de região, a diferença de Nordeste. E nós sabemos que qualquer pessoa que esteja à frente do Poder Executivo tem que ter os deputados para trazer o recurso, e o próprio prefeito, no caso, o Rodrigo está correndo muito, é correr através do governo federal, através dos deputados, para conseguir os recursos necessários para tocar o desenvolvimento de Caruaru. Então ele está fazendo isso, acredito que ele vai continuar fazendo, não é? Ele é muito habilidoso, eu tenho certeza que ele vai crescer. Quanto a Lula, eu não sou muito adepto do PT. Mas Lula é um candidato do PT que eu sempre votei. Porque Lula é nordestino, feito eu, feito a gente, não é? É uma pessoa muito habilidosa, porque Lula, ele teve uma característica dele, foi de negociar no bom sentido. Desde o tempo que ele foi metalúrgico. Nas grandes greves que havia em São Paulo, né, do ABC, Lula sempre estava à frente para poder negociar, para poder apaziguar e trazer as coisas, as reivindicações que os metalúrgicos precisavam em São Paulo. Então ele tem essa característica dessa habilidade. E eu vi uma coisa no discurso dele que fiquei muito satisfeito. Que ele disse que o governo dele vai além do PT. Porque minha preocupação é o PT. Somente aquela ala radical do PT, não é? Que prejudicou muito o governo dele. E a imagem dele foi muito maculada por conta da imagem do PT. Então, quando ele diz que a partir de agora vai fazer um governo além do PT, isso significa dizer que ele vai conversar, vai dialogar e vai trabalhar com todos os partidos para fazer um governo amplo, não é? Um governo sem aquela pecha de PT, como sempre foi feito. Então, Lula e Raquel, ela passou o tempo todinho aqui sofrendo com Paulo Câmara, não é? O pai dela foi governador de Pernambuco durante 9 meses, não trouxe nada para Caruaru. E eu espero que ela traga muita coisa para Caruaru, que ela faça um bom governo em Pernambuco, mas especialmente para corrigir a lacuna deixada em Caruaru por esse péssimo governo chamado Paulo Câmara. Chegamos ao fim, né? Chegamos ao fim de mais um episódio do OpinaCast. Eu espero que você aí deixe sua opinião aqui. Também, se tiver alguma sugestão, qualquer pergunta, também deixe nos comentários. Se inscreva, ative o sininho e tudo que tem que fazer, né, Paulo? Pois é, dezembro está chegando, a gente tem novidades aí
nessa nova etapa do programa, embora que ainda é a primeira temporada, né? Mas sempre trazendo convidados que têm conteúdo, que têm boa informação, que têm ética, como no caso aí do Leonardo Chaves, que nos deu aqui também uma aula, né? Não só de gestão, mas de como ele desenvolve de forma correta, da melhor forma possível, o seu mandato. Pois é, chegamos ao final. Obrigado. Esse espaço também é seu para os agradecimentos. E a OpinaCast de estar aqui presente e poder conversar sobre as coisas de Caruaru, de Pernambuco e do Brasil. É um prazer enorme e sou muito agradecido pela oportunidade que vocês estão me dando hoje. Ok. Morreu?